Eu quero, no primeiro momento, agradecer. Agradecer aos colegas que aceitaram estar conosco hoje à tarde, os professores Pedro Miguel Freitas, da Universidade Católica Portuguesa, amigo já de longa data, já das nossas incursões acadêmicas com a Universidade do Minho, em Braga, e pessoa com quem temos tido a satisfação de partilhar vários momentos de trabalho, de pesquisa, e estamos acompanhando seguidamente a produção do doutor Pedro, que, dentre outras especialidades na área do direito penal, se ocupa já há algum tempo das questões que envolvem esta inédita área e campo de expansão do direito penal, que é o tema da criminalidade virtual, que é o tema da realidade virtual e as suas conexões com delitos e delitos de alta complexidade, delitos de alta sofisticação. Então, eu quero agradecer ao Pedro, afinal, já é final de tarde, expediente aí na linda cidade do Porto, são 18 horas na cidade do 18 Porto, horas. mas eu quero agradecer ao Pedro, então, pelo carinho, pela gentileza de participar deste evento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Este é um evento do Centro de Estudos do Poder Judiciário do Tribunal do Rio Grande do Sul, que eu tenho a honra de coordenar com meus colegas, este evento, nós, por uma petição de princípio da gestão do tribunal, é aberta também a não só a desembargadores, juízes, assessores, estagiários do Poder Judiciário Gaúcho, mas também a comunidade científica e acadêmica que participa deste evento. Também quero declinar aqui o meu agradecimento ao Dr. Emerson Wendt, que também acadêmico, estudioso do direito penal, mestre em direito, doutorando em direito, e soma-se a isso a sua experiência significativa como delegado de polícia do Estado do Rio Grande do Sul e como delegado de polícia atuando de forma muito particular em delitos e investigações conectadas com a problemática da criminalidade virtual também. Então, é uma experiência que se agrega, que se soma da pesquisa acadêmica com a prática profissional. E isso é uma riqueza significativa, porque, sem sombra de dúvida, traz sinergias definitivas para todos nós que atuamos na área do direito. Eu quero saudar também aos participantes deste evento, que estão nos assistindo, informá-los que neste evento nós poderemos, pela via do chat, ao lado da tela de acompanhamento, realizar, ao final, questionamentos, apresentar questionamentos aos painelistas. Também aqueles que desejarem certificados registram as suas solicitações no mesmo chat. E quero agradecer também ao staff do nosso Centro de Estudos de Poder Judiciário Gaúcho, aqui representado pela Cristina e pela Letícia, e ainda a assistência do setor de informática do tribunal, da pessoa aqui do Maurício Maciel, que também nos acompanha. Dito isso, eu gostaria rapidamente já combinamos algumas coisas com os painelistas, eu gostaria rapidamente de trazer assim uma introdução para esta interlocução muito fundada nessas perspectivas dos crimes virtuais e dos modelos investigativos relacionados a essa nova criminalidade. E o faço no sentido de estabelecer um ponto de referência ou de inflexão, de ponto de partida dessa questão, que é o fato de que essa realidade virtual, este universo das relações virtuais, ele está em expansão progressiva sempre e, sem sombra de dúvidas, nos trazendo uma série de comodidades. Esta é uma delas,
estarmos aqui telematicamente, remotamente conectados, sem precisarmos gastar recursos naturais, financeiros e orçamentários para estarmos deslocando aqui e acolá. Então, é muito mais sustentável, é muito mais responsável eventos por estes veículos que estão sendo cada vez mais aprimorados. A par disso, as universidades do mundo todo estão conectadas pelos canais de comunicação. Eles estão possibilitando o avanço de pesquisas significativas. Estamos vendo agora, aí na pandemia, esta realidade se tornar cada vez mais perceptível. Vários centros de investigação estão produzindo vacinas e estudando este vírus de forma absolutamente em network, em redes de colaboração permanentes, né, graças a essas ferramentas. Então, a realidade virtual, o universo da realidade virtual, ele tem, sem sombra de dúvida, aspectos positivos imensos, que podem alavancar um desenvolvimento sustentável e emancipatório, civilizatório, sem precedentes, não é? Mas ele também tem uma outra face. Ele tem uma face perversa. Ele tem uma face que está ainda muito nas sombras. Uma face na qual, que não é a ferramenta em si, ou um instrumento em si da comunicação virtual ou das redes telemáticas que possuem essa face ontologicamente por conta da sua própria natureza, mas é o uso que se faz, muitas vezes, destes espaços e dessas alternativas de comunicação e de relação para a persecução de finalidades e objetivos ilícitos, de finalidades e objetivos violadores de sistemas normativos, violadores de direitos e garantias fundamentais, individuais e sociais, e que, portanto, é também esta uma realidade inafastável. Não é? Nesses ambientes e nesses universos virtuais, nós temos experiências extremamente positivas, extremamente evolutivas, sob o ponto de vista da vida humana e da sua dignidade, mas, ao mesmo tempo, nós temos também nesses ambientes acontecendo contextos, situações, fenômenos marcados por altos índices de perversidade, de violência, de criminalidade, e que preocupam a nós a ponto de também agudizar, amplificar certo sentimento de que ninguém está seguro, de que ninguém está absolutamente certo dos limites e das possibilidades deste novo universo. E isso gera, de certa maneira também, certos ambientes de medo, de cautela, de expectativas. E aí há que termos que desenvolver algumas políticas preventivas e curativas, inclusive, que é o que se quer debater hoje, no campo do direito penal. O direito penal aqui é chamado a revisar esta sua, tenho dito isso há bastante tempo, esta sua condição de última ratio. Por quê? Porque a racionalidade que se opera a partir da realidade virtual, a partir do universo das relações virtuais, é uma racionalidade que opera com outra lógica, não é a lógica do controle linear, não é a lógica do tempo certo, não é a lógica da métrica física das relações ordinárias do cotidiano. É uma lógica diferente. É uma lógica que é circular, que é de expansão progressiva, que é de ausências de controles físicos significativos. E mais, é uma lógica de uma velocidade estarrecedora. E essas lógicas que alimentam estas relações, sem sombra de dúvida, que elas desafiam uma racionalidade, e a racionalidade do direito penal liberal, que é uma racionalidade medida em tempo certo, medida em cadência certa, medida em controles seguros e certos. E não vivemos mais só nessas realidades. E é por conta disso, então, que nós temos que tentar avaliar, tentar pensar permanentemente qual é a função do direito penal em ambientes com estes níveis de volatilidade, com esses níveis de fragmentariedade, de difusão de elementos e relações com baixos níveis de controle
com baixos níveis de previsão de expectativas. Penso que aqui situações como ameaças à segurança jurídica, à estabilidade das relações, à certeza do direito, são cotidianas ofertadas por esse novo universo. E ameaças estas que, como podemos aqui rapidamente falar, de invasão de privacidade, intimidade, dados pessoais, questões envolvendo hackeamentos de informações e elementos fundamentais para o funcionamento do sistema. Questão envolvendo, por exemplo, o super zapping, o skypening, outras situações envolvendo aqui a questão de manipulação de dados e desenvolvimento de mercados absolutamente ilícitos, tanto na web, como na dark web, como na deep web. Nós temos hoje fronteiras desconhecidas. E o direito penal está sendo chamado a isso. E nessa direção, nós queremos verificar em que medida é possível avançarmos e, com isso, queremos coletar um pouco, tanto no ponto de vista do direito material penal, como do ponto de vista do direito processual penal. Daí essa proposta de abordagem desse assunto. A proposta que envolve a realidade, como a Europa, e nomeadamente Portugal, está pensando esse tema da criminalidade virtual e como nós, no Brasil, estamos pensando e tratando dessas questões. Que avanços têm ocorrido? Avanços legislativos, avanços de políticas públicas, avanços de técnicas, métodos e procedimentos de investigação. Qual é o estado da arte desta grande discussão que nós, Poder Judiciário, temos e teremos ainda que resolver, que apresentar respostas, sejam elas satisfativas ou não. É neste cenário que rapidamente desenho que eu gostaria de propor aos eminentes colegas que aceitaram participar do nosso evento de hoje, que fizesse no primeiro momento as suas abordagens, 20 minutos aproximadamente, a 30 para cada qual, e depois ainda apresentamos algumas perguntas para a reflexão coletiva da mesma forma. Começo a fala com o professor e estimado amigo Pedro Miguel de Freitas, que tem a palavra. Muito obrigado. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi dirigido. É uma honra poder participar num evento de tão grande nível, com amigos já de longa data e para falar de um tema que me é bastante caro. Eu irei fazer uma abordagem, como foi agora mencionado, uma abordagem quer do ponto de vista substantivo, quer do ponto de vista adjetivo, relativamente àquilo que é cibercriminalidade. Claro, fazer uma abordagem breve, tendo em conta o tempo que me está disponível, mas depois teremos a ocasião de discutir um pouco mais. Pois bem, primeiro que tudo, temos que situar-nos em termos temáticos. Nós estamos aqui a falar daquilo que na Europa se chama cibercrime, mais do que até crimes cibernéticos ou crimes virtuais. Tendencialmente, a nomenclatura utilizada é cibercrime, um pouco na linha da Convenção de Budapeste, sobre a qual também poderemos falar um pouco. E a palavra cibercrime, no fundo, resulta da junção de duas palavras, ciberespaço e crime. No fundo, são crimes que são cometidos na internet ou no ciberespaço e são facilitados por esse mesmo ciberespaço. A cibercriminalidade trouxe desafios novos e complexos para o direito penal e processo penal. Isto devido a um conjunto de características muito próprias que não se encontram na criminalidade tradicional. Aliás, se quisermos até dizer, podemos dizer até que a criminalidade tradicional tem sofrido uma transmutação, uma transformação, como consequência das novas tecnologias e do cibercrime. Crimes como a injúria, a difamação, contra a privacidade, etc., começam a ser praticados num outro espaço, que é o espaço cibernético ou ciberespaço.
E que características são essas? No fundo, eu diria essencialmente cinco. Tem a escala, a acessibilidade, o anonimato, a portabilidade e o alcance global. Isto na linha de um autor inglês, Jonathan Clough. Portanto, o que é que nós queremos dizer com escala? No fundo, estamos a falar de um potencial de destinatários na ordem dos 4.000 milhões ou 4 bilhões de utilizadores na internet, 850 milhões na China e 550 milhões na Índia. Isto permite a um agente do crime o alcance de vítimas que seria impossível caso a prática do comportamento delitivo fosse feita de uma forma tradicional, física, porque nós podemos estar no Brasil, podemos estar em Portugal e atingirmos o sistema informático ou atingirmos uma pessoa que se situa noutros países no mundo. Desde logo temos esta questão da escala, mas também a acessibilidade. Cada vez mais o acesso às novas tecnologias é mais aprofundado, os meios de comunicação começam a ser relativamente baratos, fáceis, o que permite, de um lado, que os indivíduos acedam à informação, façam parte deste fenómeno de globalização acentuado, mas ao mesmo tempo cria oportunidades novas para quem tem intenções maliciosas, quem queira praticar criminalidade cibernética. E beneficia, o agente do crime, neste contexto, beneficia tendencialmente do anonimato, que é bastante mais fácil de obter na internet, o que também vai dificultar depois a investigação do delito. Coisas ou instrumentos simples, como a criação de e-mails temporários. Alguém pode criar um e-mail de 10 minutos de duração, sem apresentar qualquer elemento de identificação, utilizando um IP diferente, encriptando os dados, portanto, utilizando tecnologias avançadas que lhe permitem, com algum grau de segurança, ocultar a sua identidade. Cada vez mais este acesso à informação e à prática de crimes não se faz apenas através dos computadores tradicionais de secretária, mas dos telemóveis, dos smartphones, dos tablets, até frigoríficos, máquinas de café inteligentes começam a ser utilizados como destinos de um comportamento criminoso ou como um meio de praticar crimes. Eu recordo-me de um exemplo de frigoríficos, quer dizer geladeiras. Eu peço desculpa, aqui há alguma coisa na tradução de português para português. As geladeiras inteligentes serem utilizadas como numa rede de botnets para atacar um determinado servidor, por exemplo. Ou as televisões inteligentes, as máquinas de café inteligentes. Quanto mais inteligentes são os nossos aparelhos, mais suscetíveis são também de serem utilizados, serem manietados para intenções ou com intenções maliciosas. E depois, uma última característica oferecida por este autor, que é o alcance global. E de facto eu acho que é uma característica imprescindível e que nos traz dificuldades ao nível do direito penal. Isto porquê? Porque se o autor do crime está ou pode estar num país e num continente diferente da vítima, isto vai trazer problemas grandes na aplicação de princípios tradicionais do direito penal, como, por exemplo, o princípio da territorialidade. Mas não só, o próprio princípio ou o critério da atividade para a determinação do momento da prática do facto pode sofrer aqui desvios ou ter de sofrer desvios porque este tipo de condutas podem estar distanciadas dos resultados, quer em termos de lugar, mas também em termos de tempo. Eu posso programar um ataque neste momento para ter lugar daqui a alguns meses e isto vai nos trazer problemas depois na determinação da lei penal que é aplicável ao caso. Este tipo de características, claro que vão trazer uma complexidade da investigação criminal, quer dizer, o tendencial anonimato, o caráter complexo técnico do crime, a fluidez geográfica das condutas e dos efeitos, vai significar um conjunto de obstáculos, desde logo na determinação da polícia ou dos órgãos de investigação competentes, questões como a cooperação judicial
internacional, e na Europa temos trabalhado bastante esta questão a nível da Europol, para haver uma articulação dos órgãos de investigação a nível europeu, porque de facto estamos a falar de um crime que é tendencialmente transnacional na sua natureza, não se confina a fronteiras físicas de um Estado e se um delinquente não é travado por fronteiras físicas, então a investigação criminal também não o deve ser, sob pena de ser ineficaz nos seus resultados. Esta atenção para a necessidade de mudarmos o direito penal e o processo penal é uma atenção que já vem desde a década de 80. O Conselho da Europa, em 1989, lançou uma recomendação, e também depois em 95, que chamava a atenção dos países para não apenas a necessidade de criminalizarem estes novos comportamentos, mas para atenderem à necessidade de reconfigurarem o processo penal. Porque meios de obtenção de prova, como as buscas e apreensão, como a vigilância ou a prova em si, são conceitos que têm de ser reconfigurados à luz desta nova realidade. Nós fazemos, uma coisa é fazer uma busca num domicílio, numa casa, outra completamente diferente é fazermos uma busca ou uma pesquisa de dados informáticos num sistema informático que depois pode estar ligado em rede ou em cloud a um outro computador situado num outro país, e aqui colocam-se questões como de saber se o mandato do juiz ou do Ministério Público é válido apenas para o computador que está naquela casa, ou se podemos estender a busca para outros sistemas informáticos situados noutros países, por exemplo. E já em 95 se chamava a atenção sobre questões como a encriptação e o efeito que a encriptação pode ter na ineficácia da investigação criminal, e sobre isso irei rapidamente voltar mais à frente. Depois destas recomendações, o passo seguinte foi a Convenção de Budapeste, adotada pelo Conselho da Europa em 2001, e a partir desse momento temos um diploma internacional que, aliás, eu acho que poderá servir de inspiração para o Brasil. Já tenho tido estudantes brasileiros que pegam neste diploma para, de alguma forma, propor soluções jurídicas para o Brasil, porque é um diploma tripartido, traz soluções de direito penal substantivo, soluções de processo penal e soluções de cooperação internacional. De todas estas questões levantadas pela Convenção de Budapeste, há, parece-me, alguns desafios mais prementes colocados pelas novas tecnologias e que nós devemos atender. Essencialmente três, que eu queria aqui deixar para depois podermos discutir mais à frente. Primeiro desafio, a questão da cooperação internacional. Muitos dos dados informáticos que são de relevância criminal estão localizados em empresas, em entidades comerciais como a Google, a Microsoft e a Facebook. Isso significa que muitas das vezes um órgão de polícia criminal português ou o Ministério Público português, para obter o IP de determinado usuário, vai ter que contactar estas empresas. E, portanto, nós, em abstrato, temos aqui dois caminhos. Um caminho mais formal, que é de contactar as autoridades judiciárias através de cartas rogatórias para obter a colaboração, o que levará imenso tempo, o que é contraproducente na investigação de criminalidade informática, ou aquilo que Portugal tem vindo a fazer, estabelecer um conjunto de protocolos de cooperação com entidades tecnológicas para, de uma forma mais rápida, mais célere, serem obtidos esses dados informáticos. Há um conjunto de formulários já pré-redigidos em que basicamente a autoridade judiciária portuguesa só tem de preencher os espaços e pedir os dados, e em regra a resposta tem situado em torno dos 40 dias, o que não é mau atendendo ao facto de estarmos a contactar com empresas localizadas nos Estados Unidos. Essa é uma primeira questão, que é de sabermos que instrumentos é que temos para a cooperação internacional,
cooperação internacional entre autoridades judiciárias, mas também entre as autoridades estatais e as empresas, porque vivemos numa sociedade de informação onde o poder reside essencialmente nestas empresas, que detêm o monopólio da guarda dos dados informáticos de muitos de nós, que temos perfis de Facebook, que temos contas de e-mail, todos esses dados acabam por estar conservados nos servidores destas empresas. Esta é uma primeira questão. A segunda tem que ver com até onde podemos ir com os meios de obtenção de prova. E esta questão tem sido colocada desde logo a propósito dos cavalos de Troia. Nomeadamente, no caso alemão, já desde 2008 que se discute ao nível do Tribunal Constitucional sobre a possibilidade de se aceder remotamente a um computador utilizado um Trojan ou um cavalo de Troia, que no fundo é um programa de computador, um software que tem uma aparência de legitimidade, parece um programa para ver vídeos ou ouvir música, mas dentro de si contém um outro programa oculto do usuário que vai permitir o acesso remoto a esse computador. Na Alemanha, este Trojan ou Trojaner tem vindo a ser utilizado, sobretudo nos crimes de maior gravidade, como o terrorismo, e aqui já começamos a acercar-nos daquilo que se chama o direito penal do inimigo, porque há uma compressão forte dos direitos fundamentais, na medida em que estes Trojans, estes cavalos de Troia, permitem não apenas interceptar as comunicações que ocorrem dentro desse computador, mas também fazer escutas ambientais, por exemplo, gravações, vídeos sem o usuário se aperceber, e portanto situam-se num nível de gravidade muito acima dos grampos ou das escutas telefónicas, parece-me. E tudo isso tem vindo a ser permitido paulatinamente com uma justificação, sobretudo, da investigação ao terrorismo. E parece-me que isto também é uma das questões centrais na Europa, mas também no mundo, que é a de cedermos ou estarmos a ceder direitos fundamentais a troco de uma suposta segurança contra a ameaça do terrorismo, que tem levado, a partir de 2003 a 2004, a uma introdução de legislação que, por exemplo, guarda os dados de todos os passageiros de transportes aéreos, de aviões, guarda os metadados ou os dados de conexão ou de registro de todas as pessoas nos Estados-membros, sobretudo em Portugal e outros Estados-membros, e, portanto, toda a nossa vida acaba, de certa forma, por estar controlada e registada e com um acesso relativamente simples às autoridades judiciárias. E isso leva-nos à última questão, que é da encriptação. Um pouco na sequência desta necessidade de que as pessoas têm sentido de uma maior privacidade nas comunicações, nós vemos o surgimento de programas como o WhatsApp, como o Telegram, mesmo o Facebook Messenger, que trazem tecnologias, sobretudo as primeiras, trazem tecnologias de cifragem, de ponta a ponta. Significa que as entidades ou as empresas fornecedoras destes programas não têm acesso ao conteúdo das mensagens, mas apenas aos dados de registro. E isto tem levantado imensos problemas, e o Brasil em conversas com colegas e amigos brasileiros, tem-me dado conta disso, sobretudo no caso do WhatsApp, em que foi vedado por várias vezes o acesso ao WhatsApp para se forçar a entrega de dados de conteúdo. Mas a posição da Europol e da ENISA, tomada em 2016, pelo menos desde essa altura, é de que, em princípio, não devemos pôr de parte a encriptação, não devemos, ou as autoridades policiais e judiciárias não devem tentar quebrar ou forçar a cifragem.
isto porque a cifragem é imprescindível para um conjunto de atividades lícitas, desde logo o acesso aos bancos online, entre outras situações, e, portanto, colocar uma porta dos fundos ou uma falha na cifragem propositadamente para que as autoridades policiais ou judiciais possam aceder no âmbito de investigações, é a mesma coisa que construir uma caixa forte, um cofre, mas ao mesmo tempo pôr uma porta dos fundos feita de papel ou de papelão. Não faz sentido, não faz sentido. E por isso, a tendência para já na Europa é de tentar-se utilizar outros meios de obtenção de prova, nomeadamente ações encobertas, ou mesmo cavalos de Troia que captem a informação antes dela ser cifrada, para dessa forma se evitar a utilização de métodos que impliquem maior insegurança, que impliquem a destruição da cifragem. Isto também é particularmente importante quando as autoridades policiais e judiciárias querem aceder a telemóveis. Já se tem colocado bastante a questão de saber se podemos obrigar alguém a fornecer o código PIN ou a colocar o seu dedo no leitor de impressão digital para que a polícia ou o Ministério Público possa aceder ao conteúdo do telemóvel. Embora nos Estados Unidos se tenha vindo a fazer a diferença entre o dar o PIN, que seria ilegal por violação do princípio nemo tenetur, e o colocar o dedo, que seria legal porque não implica uma coação comunicacional, não estamos a obrigar a pessoa a dar uma informação, a comunicar. Se bem que haja essa distinção nos Estados Unidos, para já em Portugal e parece-me que noutros Estados europeus, o assunto ainda é incipiente na jurisprudência e na doutrina, embora me pareça que em poucos anos esta questão vai ter que ser trabalhada e trabalhada diretamente, isto é, não pegarmos em raciocínios analógicos do género de testes de ADN ou de autógrafos, mas sim olhar para esta questão como uma questão nova, com características específicas e que demandam dos operadores judiciários um novo olhar, um olhar que naturalmente implica também formação dos juristas. E aquilo que me tenho apercebido destes últimos anos é que, apesar de termos crimes informáticos na lei já desde 1991, em Portugal, desde 1991, que temos uma lei de criminalidade informática, o judiciário, os advogados e os juristas tendencialmente fogem destas questões como do diabo da cruz, porque porque os obriga a perceber conceitos ou entender conceitos que são estranhos, como os dados de registro, como os IPs, como a metadados, como a internet das coisas, para os quais os juristas não têm preparação de base, porque normalmente não é lecionado nas licenciaturas, mas inevitavelmente vão ter de ser analisadas e trabalhadas pelos juristas, porque não podemos continuar a colocar estas questões de parte. Cada vez mais estes assuntos estão na ordem do dia. Aliás, a criminalidade informática é, em Portugal, dos crimes que tem conhecido maior crescimento, a par dos crimes patrimoniais, e por isso temos a necessidade não apenas de formação da polícia, mas também dos próprios juízes e advogados. E eu penso que estas iniciativas para as quais aqui o Rogério me convidou, inserem-se precisamente neste movimento de formação que me parece ser imprescindível para mudarmos este estado de coisas. É certo que a internet é uma coisa relativamente recente, é da década de 90, ainda me lembro de utilizar a internet quando
ainda quando demorava quase 5 minutos a ligar a internet, hoje se demorar mais de um segundo já entramos em pânico. E, portanto, já estamos a falar de 30 anos que correram muito depressa, e apesar de haver muitos cuja formação jurídica é prévia ao surgimento da internet, neste momento estão confrontados com esta realidade. E isso implica estudo e implica curiosidade sobre aquilo que de novo traz este fenómeno. Portanto, é basicamente isto. Peço desculpa se me estendi um pouco, mas era apenas para lançar aqui os dados para uma discussão e para dar um pouco o ponto de vista português e europeu sobre esta matéria. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço ao Pedro pelas suas considerações, já anotei aqui algumas questões para apresentar depois para o nosso debate. Em seguida, sem delonga alguma, eu gostaria de passar a palavra ao nosso colega de painel, o Emerson Wentz, para a sua exposição. Está com a palavra. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Uma saudação especial ao professor Dr. Rogério, também ao professor Dr. Miguel Freitas, um prazer reencontrá-lo. Recordo que conheci o professor Pedro Miguel em Minho, há 5 anos atrás, uma visita que fiz, e fui muito bem recebido. Então, é um prazer dobrado, né, de poder debater esse tema com vocês. Vou me permitir aqui, professora, fazer uma apresentação rápida. Acredito que já estejam vendo a apresentação. A provocação é instigante e confesso que eu tive dificuldade de conseguir centralizar o assunto para utilizar apenas 20 minutos. Vou tentar cumprir esse tempo, mas eu sou um péssimo cumpridor de tempo, professor, então, por favor, me corrija aí no devido. Deixo meus dados de contato aqui e também as obras que tive o prazer de trabalhar nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, e aqui dou uma referência especial à obra de 2013, Crimes Cibernéticos, Ameaças e Procedimentos de Investigação, e uma obra de 2016, que é a Internet e Direito Penal, fazendo justamente uma abordagem sobre a cultura do medo e a proliferação de delitos, de tipificações no contexto da internet, né? Inclusive, a obra foi apresentada por um magistrado aqui do Estado, colega Dr. Adalberto Narciso Romerdi. Bom, quais são os parâmetros, né, que eu sempre parto? Justamente essa que é uma parte do que eu estou desenvolvendo na tese de doutoramento agora, justamente tentando compreender quais são os principais desafios referentes ao campo cibernético, especialmente nos delitos informáticos, né? Porque nós temos que justamente compreender não só a parte que leva à tipificação, mas os aspectos culturais e também aquilo que já foi produzido em termos normativos, não só no campo penal, porque muitas vezes a não existência de outras regras, como a não existência anterior de um marco civil ou de uma lei geral de proteção de dados, pode levar a uma sensação de não, vamos dizer, não regulação nesse contexto, né? Então, esses são alguns aspectos, assim como a dimensão estrutural, também técnica e procedimental do enfrentamento à criminalidade informática, porque esse é um outro campo que tem a ver com política pública, aquilo que o senhor referiu. Uma vez que não há uma política pública, isso é uma hipótese do trabalho também, uma vez que não há uma política pública, ela se revela ineficiente, naturalmente, o trabalho policial. Isso faz gerar uma sensação de impunidade e uma atividade do legislador, ao invés de produzir uma norma procedimental, produzir uma outra norma de caráter penal, como se isso fosse resolver o problema. E trabalhar no final aqui rapidamente uma perspectiva
dessa persecução da criminalidade cibernética e fazendo naturalmente um olhar de observação externo, ou seja, tentando me tirar de dentro do sistema, né? O professor referiu, faz parte, né, da Polícia Judiciária, mas nesse contexto, como pesquisador, tentando fazer um olhar externo, né, não só do ponto de vista das investigações, mas também do ponto de vista da internet em si, como um cibersistema. É uma outra vertente que eu também gosto de trabalhar dentro da teoria sistêmica. O que é interessante abordar nesse contexto, né? Que eu sempre procuro dizer, trazer não só o contexto da lei, mas abordar o contexto social, legislativo, a evolução dessa internet que está cada vez mais efetiva, mas isso sob um enfoque cybercriminológico, um enfoque diferenciado. E aqui trago um conceito de um professor indiano de cybercriminology, professor Jay Shankar, justamente fazendo uma contextualização de criminologia no campo no campo do cyberespaço. E uma coisa que me preocupa muito é essa importação e os transplantes jurídicos. Muitas vezes se faz, né, uma busca, né, de normas, e o professor Pedro Miguel referiu a questão da Convenção de Budapeste, que o Brasil ainda não assinou, né, não ratificou a convenção. Paraguai e Equador estão buscando agora, nesse momento, assinar, México também, mas preocupa justamente a forma de importar, porque você importa a norma, mas não importa o contexto em que ela foi criada, e às vezes o contexto local ele é diferente. E a gente precisa ter uma ótica um pouco diferente sobre as normas de caráter procedimental e as normas de caráter penal. Por quê? Porque nas normas de caráter penal sempre tem outras características e outros fatores envolvidos, e um deles é a questão do processo emergente da formação dessa norma, né? Então, por isso que justamente a gente tem que fazer uma abordagem nesse sentido, e eu começo rapidamente aqui só para abordar o que eu tenho chamado de timeline do direito projetado e legislado sobre a internet no Brasil. É uma espécie de linha do tempo que eu tenho procurado trabalhar justamente para compreender. Ela é bem para mim, ela tem sido complexa, e cada vez que eu trabalho mais tentando reduzir complexidade, eu aumento complexidade nessa análise, mas é interessante conceber isso desde o início, né? Desde a primeira normativa com a lei de software, lá em 1987, depois foi revogada, substituída 11 anos depois, mas nós tivemos algumas normativas aí nos anos 1990 que sequer referiram à internet. E, posteriormente, houve uma inserção nesse campo, não só no campo penal, no campo procedimental e no campo de política pública também. Inclusive, a legislação eleitoral lá de 95, de 97, aliás, que é a primeira que contempla ali no artigo 72 um artigo aplicável a essa questão da fraude no sistema de votação no Brasil, passou por alterações, principalmente a partir de 2009, em razão da internet, a questão do financiamento de campanha, a questão, né, de patrocínio das postais na internet, dentre outros campos, chegando atualmente na questão justamente da necessidade de uma abordagem constitucional da proteção de dados, né, a partir principalmente da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós temos vários aspectos, né, a considerar nessa timeline, nessa linha do tempo sobre o direito legislado, e a gente poderia ficar falando sobre os aspectos referentes à questão dos direitos e deveres na internet. Nós temos aqui, eu deixo esse aspecto porque eu vejo que um ponto importante, um marco importante no Brasil é a Lei do Marco Civil da Internet, que veio estabelecer direitos e deveres, muitos deles, claro, já constantes na nossa Constituição Federal, mas focados no campo da internet. Isso foi, de certa forma, retrabalhado sob uma outra ótica, a ótica da proteção de dados, na Lei Geral de Proteção de Dados, que tem vigência agora a partir de agosto.
e a partir daí, em 2019, surgiu a PEC 17, que é para fundamentalizar um direito humano de proteção de dados. Inclusive, há críticas em relação a esse aspecto sobre a necessidade ou não de fundamentalizar algo que indiretamente ou até mesmo diretamente já está na nossa Constituição Federal. Existe uma linha do tempo específica da criminalização, eu não vou focar aqui, professor, porque eu centralizei na questão da investigação, mas só para que as pessoas que nos acompanhem terem uma ideia, né, de como foi esse desenrolar a partir de 87, chegando principalmente às produções nesta última década, desde a Lei Carolina Dickmann, 2012, até as leis que são relativamente à divulgação não consentida de imagens íntimas, um fato que afeta principalmente a intimidade das mulheres no Brasil. E a questão do delito, né, substituindo uma substituição quase que total do artigo 122 do Código Penal, a instigação, a indução à automutilação. Se a gente for verificar, a gente poderia trabalhar linhas do tempo específicas sobre cada assunto. E aqui tem uma linha do tempo específica sobre a divulgação não consentida da intimidade, chamando atenção aqui ainda para o Marco Civil da Internet, que, como eu referi, ele é um marco. E como um marco, ele tem uma única opção na normativa brasileira referente à remoção de conteúdo sem ordem judicial, que é quando se trata de uma publicização, de uma divulgação de imagens de nudez ou pornográfica envolvendo alguém. A própria pessoa ou seu representante legal pode fazer essa retirada, né? Pode fazer essa solicitação de retirada sob pena de responsabilidade deste provedor de aplicação. Depois, claro, a criminalização que houve. Na questão da legislação eleitoral, também temos uma linha do tempo específica nesse sentido, né? Como eu já referi antes, não vou me ater demoradamente a ela, pelo contrário, vou só deixar referida para que, se alguém tiver alguma dúvida, a gente possa debater depois e focar naturalmente agora na questão dos procedimentos de investigação que levam naturalmente à coleta de evidências de autoria e materialidade, e o foco principal, né, a dificuldade talvez principal, é a questão da individualização de conduta, né, porque coletar uma evidência de uma materialidade de um delito cibernético, não vejo nenhuma dificuldade em qualquer campo, seja no campo visível da internet, seja no campo obscuro. A dificuldade maior é justamente fazer essa individualização da conduta e buscar as evidências técnicas necessárias para fazer essa linha do tempo, né, desde a ocorrência do fato até de onde partiu o acesso criminoso. E aí, nesse campo aqui dos procedimentos, vou destacar 3 pontos, não só a linha do tempo em caráter processual penal das normativas brasileiras, um aspecto que eu vejo importante, que não tem sido trabalhado muito, nem academicamente, nem procedimentalmente, as medidas de redução de danos no campo cibernético, e o que tem sido muito trabalhado, né, de uma grande dificuldade, essa interação com os provedores, e alguns aspectos complementares também pretendo abordar rapidamente. Bom, a primeira questão da linha do tempo, né? Se a gente for pegar o primeiro ato normativo importante sobre isso foi a Lei de Interceptação Telefônica, Telemática e de Informática. Ou seja, em 96, né, um ano depois de ser instituída oficialmente aqui no Brasil a internet através do Comitê Gestor da Internet no Brasil, nós tivemos essa legislação que acabou regulamentando os procedimentos de interceptação telefônica, telemática e de informática. A lei não fala abertamente se é autorizada ou não uma interceptação ativa ou passiva, mas já se tem um entendimento predominante de que o procedimento, nesse caso, é de uma interceptação passiva, ou seja, de não se permitir aquilo que o professor Pedro Miguel
anotou em relação à utilização de um cavalo de Troia. Não que a legislação não permita, é que os controles sobre essa atividade de interceptação ativa, eles inexistem, ou são dificultosos, ou praticamente não controláveis pelo Judiciário, pelo Ministério Público ou pela própria autoridade policial. Nós temos, nesse campo da linha processual procedimental, por assim dizer, alguns atos normativos que nos autorizam a ter acesso não só mediante ordem judicial, mas também mediante uma solicitação pela autoridade policial e pelo Ministério Público de dados cadastrais. Então, nós temos a Lei de Lavagem de Dinheiro, uma atualização em 2012, depois a Lei do Crime Organizado, que também estabeleceu essa possibilidade de acesso a dados cadastrais sem ordem judicial, e a Lei de Tráfico de Pessoas, que inseriu no Código de Processo Penal uma alteração nesse sentido. Mas o grande guarda-chuva, né, volto a dizer, o grande marco, é o Marco Civil da Internet, que estabeleceu as normas gerais em relação a isso, que eu volto a referir mais adiante. E nós temos, na sequência, as legislações referentes à infiltração de agentes policiais na internet. Em 2017, a lei que altera o Estatuto da Criança e Adolescente, e em 2019, a lei anticrime, que traz a infiltração de agentes para dentro, né, do contexto das investigações de organizações criminosas e de lavagem de dinheiro. Nós temos, claro, precedentes normativos da infiltração policial no Brasil, baseados até em atos internacionais, porém, a gente percebe que até a Lei 12.850 de 2013, nós não tínhamos nenhum ato normativo no Brasil dizendo como seria procedimentalizado o Instituto. A partir de 2013, nós temos especificamente uma regra para estabelecer como é a infiltração policial, porém não especificamente ainda em razão da internet. A razão da internet ela só é inserida a partir de 2017. É uma discussão de 7 anos no Congresso Nacional, um projeto de lei que começou no Senado e depois foi para a Câmara dos Deputados. Teve a aprovação da Lei 13.441. Na sequência, a gente tem uma outra lei, que é a lei que eu referi antes, que é a lei anticrime, todo aquele pacote anticrime que foi discutido no Brasil, uma junção do que o ex-ministro Sérgio Moro com o ministro Alexandre de Moraes propuseram vários aspectos nesse sentido e acabou saindo dentro desse contexto da lei anticrime também uma ampliação em relação ao leque de infiltração de agentes policiais na internet para os casos de crime organizado e também para os casos de lavagem de dinheiro. E aí a gente vê algumas questões de semelhança, naturalmente, nos dois atos normativos que prevêem a infiltração, desde o conceito, os pressupostos, que eu não vou me ater, porque eles são todos normativos, estão na lei, os requisitos, as exigências também, o fato, por exemplo, nos requisitos de ter ali a possibilidade de ter uma decisão judicial em até 24 horas, o caráter supletivo, subsidiário dessa medida de infiltração de policiais na internet, ela é assegurada, ou seja, deve haver outros processos de investigação anterior até haver a liberação, a autorização deste procedimento, além do sigilo, né, e também de ser isso tratado em autos apartados, ou seja, autos apartados e autos apartados, né, justamente preservando vários aspectos, inclusive a questão relativa à identificação do agente policial que está atuando. A execução da medida também é interessante reforçar aqui, que ela é uma medida que deve ser executada exclusivamente por agentes da Polícia Federal e agentes das polícias civis, ou seja, integrantes da Polícia Judiciária.
e também deve ser uma atuação, segundo a súmula do 145 do STF, uma atuação passiva. Ou seja, o agente infiltrado ele não pode ser um agente provocador nesse sentido, né? Isso já é unânime aqui no Brasil através dessa súmula do STF. Também a questão dos relatórios parciais, a reserva de atuação, né? Ou seja, os agentes policiais eles ficam abrangidos por uma excludente de licitude, de estrito cumprimento do dever legal, e vão responder naturalmente, penal e administrativamente, por eventual excesso, tal qual ocorre em outras situações também de atuação. E o encerramento do relatório da operação, que é com relatório circunstanciado. Onde está a diferença? A diferença está em que, para fins de investigação, para fins de infiltração na internet, investigando delitos em relação à dignidade sexual de crianças e adolescentes e outros aspectos, existe um número clausulos, um número fechado de artigos em que é possível se solicitar judicialmente essa medida. Já na lei do crime organizado, há possibilidade, não só nos crimes de organização criminosa, mas também nos crimes conexos, a questão do tráfico de drogas, os crimes de lavagem de dinheiro, dentre outros. E outro aspecto de diferenciação entre as duas normativas é o período inicial do prazo de infiltração, que lá no Estatuto da Criança e Adolescente é de 90 dias e na Lei do Crime Organizado é de 6 meses. Mas o prazo máximo chega a 720 dias, ou seja, quase 2 anos. Outro aspecto que é interessante na parte procedimental, deixo destacado em branco aqui para vocês, é justamente as possibilidades ou medidas de redução de dano cibernético, que é o que pouco se tem visto na legislação brasileira. Elas são bastante, por assim dizer, dado a utilização hoje da internet, elas são bastante restritivas e dependem, com uma exceção, somente basicamente com ordem judicial, desde a remoção de conteúdo racista prevista na Lei 12.735, foi uma lei aprovada sancionada junto com a Lei Carolina Dickmann, e que fez uma alteração na Lei Antirracismo. A lei eleitoral, em 2 situações, prevê não só a retirada, mas também a suspensão de conteúdo, e nesse caso, da suspensão de conteúdo, uma norma de 2017, é a única possibilidade normativa que se prevê em tese, normativamente. Eu não estou querendo dizer que na prática não é possível fazer isso, mas a suspensão e a colocação no lugar dessa suspensão de conteúdo na internet de um alerta de que aquele conteúdo que estava ali publicado é um conteúdo que desobedeceu, no caso, as regras eleitorais. Nós temos no Marco Civil da Internet, então, aquela exceção que eu referi, que é a remoção de conteúdo íntimo sem necessidade de ordem judicial, mas nós temos uma regra geral para os casos em que é possível utilizar ali o judiciário, né? Ou seja, quando há uma proposta de uma ação perante o judiciário, os juizados especiais previstos ali no Marco Civil da Internet. Um outro campo que também temos aí uma espécie, né, de medida de redução é a Lei 13.188, que prevê o direito de resposta quando uma ofensa, uma matéria traz um conteúdo ofensivo que faz referência à honra de outra pessoa, ser transmitido por um veículo de comunicação, se tem aí a possibilidade de um direito de resposta. Mas essas são medidas ainda, vamos dizer assim, que são colocadas de lado pelo nosso legislador. Se a gente pegar os projetos de lei relativos a fake news que estão no Congresso Nacional, que foram propostos somente no ano de 2020, que são 26 projetos, 22 deles contemplam algum tipo de medida ou de caráter penal ou de caráter mais procedimental. 11 deles são de caráter penal e 11 deles são de caráter procedimental, em regra fazendo alguma alteração
principalmente no marco civil da internet. Não vou aqui referir as outras políticas, que são políticas também escassas, em razão de inexistência. Na verdade, existe o ato normativo, mas é de pouca eficácia prática, que é, por exemplo, o programa de enfrentamento à intimidação sistemática, o bullying, o cyberbullying, que nós temos uma normativa, mas praticamente sem uma utilização tão prática assim. Depende muito, por exemplo, do sistema de educação aplicar ou não aplicar, mas não existe uma centralização dessa política em algum órgão federal, por exemplo. Bom, um aspecto da interação com provedores de conexão e de conteúdo, existe uma regra, a regra é a ordem judicial, existe a exceção para os dados cadastrais e também exceção ali prevista na Lei Complementar 105, que trata da questão do sigilo bancário. Justamente quando, inclusive, quando houver o consentimento da pessoa vítima de uma fraude, por exemplo. E nesse campo é interessante que, para a obtenção do dado dos provedores de internet, tanto de conexão quanto de conteúdo, é interessante que se tenha em mente que nós temos outra cena de crime, uma cena de crime tecnológico que, vamos dizer, leva em grandes proporções lá o princípio da troca de Lockhart, previsto na área pericial, ou seja, toda pessoa que passa por uma cena de crime leva algo consigo ou deixa algo de si. Isso no campo digital, no campo tecnológico, tem que ser multiplicado por milhares de possibilidades. Então, é interessante saber o que os provedores podem e devem registrar de acordo com cada normativa. Então, o que está sendo readequado, por exemplo, em razão do Marco Civil da Internet, principalmente em razão da Lei Geral de Proteção de Dados. O que tem de interessante e ao mesmo tempo, que é um grande desafio, é que cada provedor de conteúdo ou provedor de conexão tem uma forma diferente de manter um contato com as forças de lei, com as law enforcement. Então, o Google tem a plataforma, a Microsoft tem um e-mail, o Twitter tem uma plataforma, o Yahoo tem uma orientação específica, por exemplo, para casos emergenciais e assim por diante. O WhatsApp tem o seu sistema de acesso às autoridades policiais, autoridades do Ministério Público e também o Poder Judiciário, ou seja, somente com um e-mail oficial do órgão você consegue fazer o cadastro, fazer um pedido de preservação da prova, fazer um pedido de solicitação de dado cadastral e também pedido de logs de acesso. Por que eu não refiro aqui, tanto para WhatsApp quanto para Facebook ou Instagram, a questão de conteúdo, porque existe justamente uma restrição daquilo que o professor Pedro Miguel estava falando, em razão de uma necessidade de cooperação penal de caráter internacional. Aí, no nosso caso aqui do Brasil, através do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. O que tem de interessante, numa visão, claro, me colocando agora dentro do sistema de polícia judiciária, que esses provedores de conteúdo também têm suas formas de entrega de dados em situações emergenciais, quando existe um risco iminente à vida das pessoas. Porém, você pode utilizar isso para preservar a vida das pessoas. Utilizar isso dentro de um processo criminal somente depois, mediante a vênia judicial, através de um procedimento de cooperação internacional. Outros aspectos que a gente poderia analisar criticamente, aqui me encaminhando para o final, tentando cumprir o meu período de tempo. A questão pericial, a questão das fontes abertas, que é um outro detalhe, a lógica da Deep Web também um aspecto atinente ainda, complementando essa crítica feita pelo professor Pedro Miguel em relação à cooperação internacional. Quando a gente fala em forense digital, é interessante saber o que o computador armazena. Quando eu falo computador, também é smartphone. Ou seja, toda e qualquer ação feita no nosso dispositivo
ela é registrada em algum lugar. O fato de conectar um pendrive em um computador ou até mesmo num celular, isso fica registrado em algum momento. Por isso que a gente consegue evidências, né, e através do trabalho da perícia, de que um HD externo em que teve ali a análise de conteúdo com cena de sexo ou pornográfica envolvendo criança e adolescente ter sido utilizado em um determinado computador que é do suspeito, é porque a perícia consegue fazer o cruzamento destes dados. Então, é interessante que o investigador, que o promotor e que o juiz também saiba, né, quais são essas possibilidades de buscar informação nestes dispositivos. E qual é o trabalho, né, de forense digital, do perito em si, do perito nessa área informática? A regra hoje é de que o acesso e perícia, ou até mesmo a simples coleta de conteúdo de mídia somente após uma vênia judicial. Por isso que a orientação que se dá no campo prático é de que, quando há uma investigação nesse sentido, se possa proceder já uma representação para que o juiz autorize não só a busca e a apreensão, mas também o acesso àquele conteúdo de maneira, claro, correta, preservando-se a questão da cadeia de custódia. Em algumas situações, hoje é extremamente importante o acompanhamento do perito no local do crime tecnológico. Cito o exemplo, novamente, da questão do armazenamento de imagem de cena de sexo ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, o que é socialmente chamado de pedofilia. Nós tivemos recentemente, também na lei anticrime, normativas específicas sobre cadeia de custódia. Porém, não houve uma referência específica em relação à custódia ou à cadeia de custódia das evidências digitais. Talvez seja aí um gap, né, de exploração disso no futuro para uma normativa específica. Mas a gente vê, né, que isso pode, de certa forma, ser suprida por uma outra norma, que não é uma norma jurídica, mas é uma norma de orientação, que é uma norma ISO, que estabelece, que no Brasil ela recebe o número 27037, ela recebe justamente as orientações para identificação, coleta, aquisição e preservação de evidência digital. Nesse sentido, então, o perito é orientado por essa ISO desde a coleta, o exame, a análise de como trazer esses resultados no seu trabalho de forense digital. Um outro aspecto que eu vejo importante e de atenção, a lógica de coleta de dados em fontes abertas. E aí nós temos inúmeras possibilidades, nós temos mais de 1.000 mídias sociais no mundo todo, né? Algumas mais conhecidas que as outras, como Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, dentre outras, e não há, em tese, no Brasil, nenhuma normativa que proíba a execução, a utilização disso num processo, numa investigação, ou num processo criminal, civil, eleitoral, etc. e tal, desde que não tenha sido utilizado com mecanismo de ativo de invasão a um conteúdo de um perfil fechado, por exemplo. Então, essa lógica de inteligência e investigação em fontes abertas se aplica também àquilo que, por exemplo, tribunais de contas, tribunais de justiça, Banco do Brasil, por exemplo, o Banco do Brasil tem toda uma informação constante do destino de verbas públicas federais para a educação, para a saúde aos municípios. Então, é uma fonte de dados que pode ser utilizada para uma investigação de corrupção, tanto da Polícia Federal, quanto do Ministério Público, quanto das polícias civis. E também isso permite, né, utilizando todas essas mídias e esses dados, fazer uma análise de vínculo, inclusive com dados oficiais obtidos através de uma vênia judicial, por exemplo, dados telemáticos, dados telefônicos, dentre outros. E onde é que entra a lógica da Deep Web, né? A diferenciação básica entre a Surface Web, aquilo que é visível, com a Deep Web, é a indexação pelos motores de busca. Na verdade, hoje a gente
tem plena possibilidade de aplicação, não só do direito penal, como do direito processual penal para a Deep Web. Eu cito aqui um caso de investigação de uma operação que já está na 6ª ou 7ª fase, que é a Operação Luz na Infância, que trabalha basicamente investigações de casos de pedofilia na Deep Web. Então, a coleta dessa evidência feita de maneira correta, obedecendo às lógicas de não só de obtenção legal do dado, como também de cadeia de custódia, não há uma diferenciação entre a Surface Web e a Deep Web. E finalizando o aspecto, né, na área de cooperação jurídica internacional, eu faço uma abordagem trazendo um caso publicizado ontem aqui num jornal de grande circulação aqui no estado. É um caso de typo-squatting, onde autores de golpe cadastraram um site similar de uma revenda e hospedaram esse site, fizeram um registro do site.com fora do país. E aí uma dificuldade grande, porque não existe nenhuma uma investigação básica de dados de domínio, de dados de como esse site está alocado internacionalmente, de obtenção de dados, e não por cooperação jurídica internacional. E muitas vezes com a possibilidade desse site ficar muito tempo ativo, causando novas vítimas sem ter uma atividade, vamos dizer assim, eficaz no controle da criminalidade. Isso faz com que se tenham insatisfações do ponto de vista não só pessoal da vítima, mas da atuação policial, de não se ver possibilidade normativa de uma atuação imediata, se não por cooperação jurídica internacional, e talvez seja um grande desafio, né? A internet não tem fronteiras. As atividades policiais, elas não podem mais ter necessariamente fronteiras, e também o campo jurídico, né? O campo jurídico processual tem de ser simplificado esse processo no mundo todo, justamente para melhorar a eficácia das investigações. Então, nós temos aí no Brasil, fechando agora, uma estrutura sistêmica descentralizada, são 27 polícias. O professor Pedro Miguel não conhece a lógica aqui da Polícia Judiciária, mas é uma Polícia Federal que abrange com suas atribuições todo o país, mas existem 27 polícias judiciárias em cada um dos estados e do Distrito Federal. Então, nós temos procedimentos ainda não orientados, nós não temos governança do procedimento de investigação. O que é bom é que nós temos múltiplos interessados, né, no sentido de melhorar isso, e também temos tido, felizmente, o aumento de estudos acadêmicos nessa área. Nós temos já um ato normativo nesse sentido, né, de 2012, ou seja, 8 anos, estabelecendo que os órgãos de polícia judiciária vão estruturar, em termos de regulamento, que até hoje não saiu o regulamento, setores e equipes especializadas no combate à ação delituosa em redes de computadores, etc. e tal. E aí eu faço uma correlação, né, e também passo a bola depois para o professor Pedro Miguel, porque Portugal, eu vejo que tem uma lei que ela é bianual, estabelecendo o que os órgãos de polícia judiciária devem estabelecer de prioridades em termos investigativos. E, se não me engano, já nas últimas edições dessa lei, o cybercrime está entre uma das prioridades ali previstas. Então, nós vemos aí, né, uma lógica brasileira em relação à internet, um aumento de pena, aumento de punição, uma equivalência dos direitos e deveres, mas na parte procedimental de políticas públicas ainda bastante escasso. Seria isso, professor, desculpa aí se passei o tempo, mas procurei trazer um contexto de realidade brasileira nesse sentido. Excelente, excelente a exposição. Eu quero agradecer ao colega Emerson pela didática exposição de um tema que, como já anunciaram Pedro
e também, de uma certa forma, isso está bastante presente na fala do Emerson, este é um tema que, para nós que trabalhamos no sistema de justiça, é um tema de aprendizado permanente. Tá? A grande verdade é que a maior parte, a percepção que eu tenho como pesquisador, professor e julgador, é que a maior parte dos protagonistas do sistema de justiça brasileiro, que somos muitos, ainda bem, são os advogados, são os defensores, são os promotores, são os juízes, somos muitos. O sistema de justiça só funciona a partir da equação equilibrada desses protagonistas, mas nós, protagonistas, temos déficits muito grandes no que tange a este universo, a esta temática, a este problema que é a criminalidade virtual. Tem algumas... O que nós temos percebido no âmbito da jurisdição, tá? Para poder já encaminhar perguntas aqui, né? Nós temos percebido que há determinados ambientes mais suscetíveis, mais expostos a estes cenários de criminalidade virtual. Por exemplo, seguindo um pouco aquilo que tem se visto nas decisões dos tribunais, né? Mercados, mercado de ações, participações societárias difusas, os novos e-commerce, mercado de joias e obras de arte, onde a gente assiste leilões, tanto na Deep Web, na Dark Web, absolutamente ilícitos, lavando dinheiro e esquentando capitais. O tema mesmo da clonagem de bancos de dados privados, que tem feito um mal imenso a instituições, fundamentalmente financeiras e bancárias. Os danos são incríveis. A gente tem visto, inclusive, a redes como empresas como Google, Facebook, Yahoo, divulgando informações sobre terem sido violados seus bancos de dados em algumas circunstâncias, em alguns temas. Nós temos agora um fenômeno que não é novo, mas, de uma certa forma, tem se incrementado muito no mundo todo, que a cyberextorsão. É incrível como hackers e crackers têm se utilizado de invasões pré-ordenadas para criar espaços e ambientes de extorsão sob pena de aniquilamento de informações e de dados imprescindíveis para o funcionamento de empresas. Né? Entra aí a pirataria internacional também, não é? Que causa ao comércio internacional significativos problemas. Nós temos um outro problema na jurisdição aqui, que no campo da identificação de autorias criminais, no âmbito virtual, que é esta situação delicada de múltiplos IPs, mais de uma pessoa usando o mesmo IP, por conta de não suficiente produção de IPs para as demandas existentes. Associado a isso está o server proxies, que são proxies que mascaram IPs verdadeiros de usuários e que sequestram IPs. Nós temos hoje um fenômeno crescente no Brasil, que é o sequestro de IPs por server proxies. E aí a gestão de tudo isso tem atacado de forma intensa tanto interesses privados como públicos. Tá? E é preciso uma política mais uniforme de regulação, tratamento e de enfrentamento destes cenários concretos que eu estou falando para vocês. São algumas coisas que eu tenho identificado na jurisprudência brasileira sobre essa matéria. Então, eu gostaria de perguntar tanto ao colega Pedro como ao Emerson o seguinte: como é que vocês estão vendo a legislação, a formatação da legislação, aquilo que existe e aquilo que está sendo proposto, tanto para a comunidade europeia ou Portugal e aqui no Brasil? A legislação está adequada hoje para o enfrentamento dessas particularidades da criminalidade virtual, que eu citei agora como caso concreto, por exemplo? Há legislação suficiente? Há uma preocupação de aperfeiçoar essa legislação?
Segundo, há técnicas e metodologias investigativas já amadurecidas para isso, para esses tipos de demandas que está se apresentando. São duas questões que eu gostaria de apresentar tanto ao Pedro como ao Emerson, e já passo a palavra ao Pedro para as suas considerações. Obrigado pela questão. São questões interessantes, mas complexas. Relativamente à primeira, a questão de saber se a legislação que temos é suficiente e o modo como é que a legislação dá uma resposta a este fenómeno. Habitualmente, sobre essa questão, eu digo o seguinte: o legislador português aqui segue aquilo que são as iniciativas europeias. Leia-se quer do Conselho da Europa, quer da União Europeia, através da Convenção de Budapeste e das diretivas. O legislador poderia ter aqui tomado uma de duas opções. Ou adota ou redige uma legislação que é muito concreta, direcionada para fenómenos concretos, aqueles, como estavas a dizer, de ransomware, de estelionato e de outras situações muito concretas, tecnologicamente bem definidas, mas essa opção tem uma vantagem que é de tornar mais fácil a sua aplicação, mas tem a desvantagem de, em pouco tempo, deixar de ter sentido face à realidade, porque a tecnologia avança muito rapidamente. A opção tomada pelo legislador europeu e português foi a de redigir os tipos legais de uma forma mais abstrata para suportar melhor as mudanças tecnológicas. Só que isso traz um problema para os aplicadores do direito, que é o seguinte: como as definições estão redigidas de uma forma complexa e abstrata, torna-se difícil ao aplicador saber em concreto como é que se aplica aquela norma. Eu dou um exemplo. Na Lei de Criminalidade Informática de Cibercrime, portanto a Lei 109 de 2009 portuguesa, traz uma definição que é de sistema informático. Na lei anterior, de 91, tínhamos a definição de computador, que era mais simples, aqueles computadores que nós temos em cima da secretária. Claro que desde 91 até agora muita coisa mudou e houve a necessidade também de mudarmos aqui os conceitos. E a mudança foi no sentido de ter aqui um novo conceito que é sistema informático. E como é que o legislador português define, e o europeu? Sistema informático, reparem, qualquer dispositivo ou conjunto de dispositivos interligados ou associados em que um ou mais de entre eles desenvolve a execução de um programa, o tratamento automatizado de dados informáticos, bem como a rede que suporta a comunicação entre eles e o conjunto de dados informáticos armazenados, tratados, recuperados ou transmitidos por aquele ou aqueles dispositivos, tendo em vista o seu funcionamento, utilização, proteção e manutenção. Portanto, para aqueles que ainda estão acordados, depois de eu dizer toda esta definição, dá para perceber que é de muito difícil concretização. E isto traz-nos de volta àquela questão que é a necessidade de termos alguma soft law, relatórios explicativos, instrumentos explicativos que nos ajudem a concretizar mais esta lei. Parece-me que as leis que nós temos são suficientes, sobretudo na parte substantiva. No entanto, na parte adjetiva temos lacunas importantes, o que permite, e aqui perdoem-me aqueles que pertencem às polícias, o que permite por vezes alguns abusos a nível de direitos fundamentais, porque se aproveita de alguma flexibilidade introduzida pela legislação. Eu recordo-me aqui, por exemplo, da questão dos cavalos de Troia. A lei portuguesa não define concretamente essa possibilidade de utilização, mas deixem aberta essa possibilidade. A doutrina tem interpretado no sentido que não é possível, mas a legislação deixa em aberto e isto pode ser aproveitado. E, portanto, essa primeira questão parece-me que a maior aposta que vamos sentir nestes próximos anos na Europa é na parte adjetiva e de cooperação internacional. Estou até curioso para saber
por exemplo, qual é que vai ser o desenvolvimento da Procuradoria Europeia, que está pensada para já para os crimes contra os interesses financeiros da União Europeia, mas que me parece que vai ter uma competência depois mais alargada para os crimes transnacionais, em relação aos quais a União Europeia assume competência para delinear uma estratégia comum, uma política criminal comum dos Estados-membros. Essa é a primeira questão. A segunda questão, recorda-me, Rogério, a segunda questão que tinhas colocado. Se nós temos, se há, tu respondeste já um pouco de uma certa forma, sim, as questões adjetivas processuais, se há ferramentas processuais de investigação sim. E metodologias adequadas para isso hoje. Eu acho que estamos ainda numa fase de procura destas soluções. Há soluções. O OSINT, que o Emerson falou, é uma solução ótima para a pesquisa de informação. No entanto, eu acho que estamos aqui um passo atrás relativamente aos delinquentes, porque os delinquentes não têm os limites constitucionais e de proteção de direitos fundamentais que a polícia e a magistratura têm. E portanto, aquilo que poderia ser eficaz pode significar, ao mesmo tempo, uma intromissão intolerável nos direitos fundamentais. Dou um exemplo. Os dados de registro e de conexão. Na Europa, tivemos uma diretiva que obrigava os fornecedores de telecomunicações a guardar ou a conservar os dados de registro. Em Portugal, continuamos a ter uma lei que teve na sua origem essa diretiva. No entanto, recentemente, o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou que a conservação dos dados de registro não era congruente com os direitos fundamentais, nomeadamente a privacidade, e violava o princípio da proporcionalidade. Isto porque implicava uma vigilância massiva, mesmo em relação aos cidadãos que são absolutamente cumpridores do direito. Porque eu, que não cometi crime, né, nenhum, tenho as minhas chamadas, ou os dados que fiz chamadas, os sites que visitei, as mensagens que enviei, tudo isso está registrado. Não o conteúdo, atenção, mas o facto de as ter feito. E essa vigilância impõe-se pela lei e apesar de não haver qualquer suspeita de prática de crime em relação à minha pessoa. E, portanto, o Tribunal de Justiça da União Europeia entendeu que as polícias e o Ministério Público poderiam fazer a interseção de dados de registro ou acesso a dados de registro, mas apenas em relação a áreas geográficas mais restritas ou um conjunto de pessoas mais restrito. Eu também compreendo a posição de quem está na polícia que me diz o seguinte, que é, bem, se alguém quer praticar uma burla por internet, nós queremos depois aceder aos dados de registro para tentar identificar essa pessoa. Mas nós sabemos que a pessoa cometeu o crime depois de o cometer, não é? Nós fazemos a investigação depois de termos conhecimento do crime. E, portanto, se nós não guardamos antes os dados de registro, não podemos ter acesso a algo que não guardamos. E isto traz-nos um problema de fundo, que é de saber se, afinal, é compatível com a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia e com a Constituição esta vigilância, ou leia-se, conservação maciça de dados pessoais, se isso é legítimo ou não à luz dos direitos fundamentais, se no fundo se é isso que nós queremos, que depois nos leva à discussão sobre liberdade e privacidade versus segurança, que é uma questão que dava para 2 ou 3 conferências. No momento, essa diretiva foi anulada, portanto, inválida ab início. Grande parte dos países europeus deixaram de a ter, de ter a lei nacional que permita ou que obriga a conservação. Em Portugal, vivemos uma situação esquizofrénica, que é de termos uma lei com base numa diretiva que já não existe,
a entidade reguladora diz que quer cumprir o direito da União Europeia e, portanto, não vai vigiar, não vai monitorizar a aplicação da lei, mas, ao mesmo tempo, a polícia e o Ministério Público continuam a mandar aplicar a lei e os juízes também. Portanto, é um bocado esquizofrénico esta situação. Parece-me é que isto, lá está, é uma questão de política criminal e é uma política criminal reativa, porque esta lei surge na sequência dos ataques terroristas em Madrid e Londres, esta diretiva surge na sequência desses ataques terroristas. Depois houve um período sem ataques terroristas e, portanto, não se sentiu tanto esta necessidade de securitária e voltou-se atrás, mas não quer dizer que daqui a 1 ano ou 2 não estejamos exatamente na mesma situação em que se pretende ter um direito penal mais de espada e não de escudo. Não é? Um direito penal mais intromissivo e não tão garantístico. Portanto, nós na Europa vamos sentindo flutuações ao nível político-criminal no que diz respeito a esta questão. Perfeito, perfeito. Ao colega Emerson para as suas considerações. Bom, a minha visão não é muito diferente da visão do professor Pedro, até porque na lógica substantiva a gente teve um acréscimo bastante grande de normativas nos últimos 20 anos, principalmente, já procurando adequar. Defenestramos, né, ou seja, o Congresso Nacional defenestrou o que publicamente já vinha sendo defenestrado, que é o AI-5 digital, acabou não ocorrendo a penalização conforme previsto lá no projeto de lei Azeredo. E tanto é o que restou daquele projeto foi justamente a Lei 2.735, que prevê essa estruturação dos órgãos de polícia judiciária. Mesmo assim, a gente tem uma carência muito grande na parte do direito processual, do direito procedimental, ou seja, na parte adjetiva, justamente porque, como o senhor referiu, nós temos aí a lei, né, o Marco Civil da Internet, estabelecendo um prazo de guarda de dados para os provedores de conexão de 1 ano e para os provedores de aplicação por 6 meses de dados, né, de dados de acesso, que prevêem a questão do IP. Não existe, por exemplo, o que seria interessante até para o sistema de polícia, quanto para o sistema de polícia, sistema judiciário, na questão da identificação específica, na individualização da conduta, o IP ser acrescido de uma porta lógica, por exemplo. E o Brasil está muito atrasado na questão de mudança do IP versão 4 para o IP versão 6. Isso faz com que a gente tenha dificuldades, muitas vezes, de fazer essa identificação, principalmente em relação a provedores pequenos, né? Mesmo provedores grandes, eu cito aqui uma grande companhia telefônica, até recentemente, ela não guardava a porta lógica, então chegava e nós não tínhamos condições, todos os casos em que algum criminoso utilizasse um IP advindo dessa companhia telefônica, uma das 4 aqui no país, não se tinha possibilidade de identificação porque ela não guardava a porta lógica, que é um procedimento que ajuda na identificação específica de quem cometeu aquele delito, né? Eu sei que mesmo antes dessa diretiva da União Europeia, que foi anulada pelo Tribunal Constitucional Europeu, o Tribunal Constitucional Alemão também já havia anulado a sua, né, professor Pedro Miguel? Sim. E aqui no Brasil nós temos vigente o Marco Civil da Internet, que estabelece o prazo. E nós temos de possibilidade diferente aqui, que está nesse projeto de lei 2630, que trata das fake news, professor Rogério. Ele trata um prazo diferenciado, um prazo de 3 meses. Né? Ou seja, vai criar uma exceção, aquele prazo geral, em relação a isso. Não sei como vai ser feito isso procedimentalmente pelos provedores de conexão e provedores de aplicação em razão dessa mutação da
da regra. Mas a lógica, até tem um artigo publicado sobre essa dificuldade da identificação, né, em razão do nateamento, ou seja, do IP único para 10 mil usuários. Ou seja, uma dificuldade extremamente grande. Não sei se em Portugal tem isso ou não. Na parte da telefonia móvel acontece isso, na fixa não. Não, mas aqui a gente tem, inclusive na fixa, na lógica, ou seja, de alguns provedores locais em cidades pequenas, de terem isso. Então, são 10 mil moradores, provavelmente os 10 mil têm o mesmo IP. Tá? E tem uma lógica interessante nisso, porque o Marco Civil da Internet proibiu os provedores, tanto de conexão quanto de aplicação, e eu vejo como uma proibição interessante, justamente pelo princípio da proporcionalidade, da privacidade. Ele proibiu de fazer o chamado registro do conteúdo, o log de conteúdo. Isso é totalmente proibido hoje no Brasil. Então, por exemplo, se um aplicativo rodar um outro aplicativo dentro dele, ele não vai poder guardar dados sobre aquele aplicativo. Sendo um exemplo do jogo, dos jogos dentro do Facebook. Se ocorrer uma fraude dentro de um desses sistemas de jogos, dentro do Facebook, não é o Facebook que vai ter que dar a informação. Aliás, ele não poderia guardar nenhum tipo de informação a respeito daquela utilização, a não ser que o jogo fosse dele, a não ser que aquele jogo digital fosse dele. Então, teria de se buscar aquele dado, informação especificamente no desenvolvedor daquela aplicação de game. Então, nós temos aí algumas restrições. Mas veja bem, nós temos um Código de Processo Penal, professor Rogério, que ele não contempla em nenhuma vez a palavra digital, em nenhuma vez a palavra cibernético, o campo virtual. Ele ainda, a nossa legislação processual, ela ainda prevê que para dar prova a uma fotografia, eu preciso anexar, o professor Pedro é fotógrafo também, eu preciso anexar o negativo da fotografia. Estou falando ainda no sistema analógico. Por isso que eu disse durante a minha fala que a gente precisa evoluir nessa parte procedimental. Em alguns aspectos, eu digo aspectos mais no sentido genérico, como houve referência a uma evolução muito rápida da situação na internet. Então, você não pode se ater especificamente a uma aplicação que hoje existe, por exemplo, amanhã ela vai deixar de existir, porque culturalmente ela não vai ser mais utilizada. Então, nós precisamos pensar genericamente. Diferente da legislação de Portugal, nós temos aqui no Brasil o conceito de dispositivo informático, e não de sistema informático, na Lei Carolina Dickmann, ali no artigo 154A. Isso pode gerar outras interpretações, porque a lei não disse o que é dispositivo informático. Então, nós temos de buscar essa conceituação no campo tecnológico, assim como buscar também a conceituação de mecanismo de segurança, também previsto no mesmo tipo penal. E eu acho que esse é o melhor caminho, porque se no momento que você colocar na legislação, principalmente na legislação penal, um determinado conceito, ou conceitualizando um termo que é da área de tecnologia, você pode estar restringindo ou ampliando a aplicação de maneira muito, muito grande. Isso é um risco, né, que o direito penal traz, infelizmente. Então, eu vejo que o princípio da legalidade. Sim, e eu vejo que nós temos que fazer o que fizemos em outras áreas, né? Se é um conceito da área de medicina, o juiz, ao aplicar a legislação, vai buscar esse conceito na área de medicina e de acordo com a sua evolução. Então, e o campo tecnológico também permite isso. Se eu pegar um dicionário de 15 anos atrás da área de tecnologia, o conceito de sistema informático vai ser hoje é outro. Hoje a gente não pode deixar de ter junto, dentro desse conceito, as lógicas da inteligência artificial, né? Das máquinas inteligentes,
da forma de proceder, de leitura de dados, de leitura de documentos e formatação prévia de decisões, por exemplo, ou até mesmo lá no campo de medicina, da inteligência artificial ser utilizada para verificação dos problemas de saúde e enfermidades, ser utilizado por outras áreas, né? Então, eu acho que a gente tem que deixar cada um no seu lugar, o direito cuidando do direito e a tecnologia cuidando da tecnologia, mas cada um utilizando os conceitos do outro. Tá ótimo. Eu tenho aqui, queria apresentar uma pergunta da Marília Rossini. Os tribunais têm decidido, diz ela, pela condenação em âmbito civil por danos morais, pela falta de diligência no bloqueio de contas de redes sociais clonadas por terceiros estelionatários, que se fazem passar pelos usuários. Eu gostaria de saber a opinião de você sobre esta situação. Podemos já começar pelo Emerson. Bom, essa é uma situação que tem ocorrido bastante, né? Porque a lógica dos provedores de aplicação, principalmente as redes sociais, é de uma lógica de máxima liberdade de expressão, inclusive com a questão da utilização, né, de nomes e imagens, muitas vezes de terceiro. Então, muitas vezes eles não retiram com base em uma notificação. Isso não quer dizer que as pessoas não possam utilizar essa notificação para fazer com que um perfil seja retirado. O que eu vejo, assim, professor, no momento em que houver a notificação extrajudicial e não houver retirada, isso vai para o campo processual civil e há uma determinação, uma decisão nesse sentido, e a empresa não retirar, e sim, né, eu acho que se pode falar em termos de responsabilização do provedor de aplicação, porque a questão do dano não é necessariamente a aplicação que está produzindo. Não é a aplicação que está produzindo o dano de exploração da imagem, utilização indevida da imagem, ou de nome de outra pessoa. É outra pessoa que está fazendo isso. Então, a lógica leva a que essa responsabilização do dano, seja ele material ou até mesmo imaterial, seja relativa, a responsabilidade seja relativa a essa outra pessoa que está assim procedendo, não da aplicação. Tá certo. No caso europeu, eu se calhar, aqueles que têm interesse nestas matérias, convidava a ler ou a procurar o acórdão do Tribunal de Justiça no processo C18/18, C18/18, em que o Tribunal de Justiça da União Europeia diz que não se opõe a que um Estado-membro obrigue um fornecedor de serviços, como a Facebook, no caso era a Facebook, a eliminar uma página ou um perfil ou a bloquear o acesso a esse perfil se porventura for clonado ou estiver eivado de uma ilegalidade que seja declarada pelo Tribunal. Claro que o interesse desta decisão é que estamos a falar de uma empresa tecnológica de nível mundial e, portanto, pode ter ou terá um efeito também ele mundial. E apesar de ser emanada por um órgão jurisdicional europeu, parece-me que é extremamente relevante nestas matérias, embora estejamos sempre a falar do campo civil, não é? Como se tinha falado aqui na questão, e não propriamente penal. Tá ótimo. Eu quero também encaminhar uma última questão aqui, acho que pode ser o Emerson, porque é sobre investigação. A pergunta é, a investigação no âmbito da Deep Web é igual à da web normal? Que diferenças poderiam ser apontadas ali? Bom, não há muita diferença em termos de procedimento. O que se exige nesse caso, né, do policial que está agindo, é de um conhecimento maior, não só de autopreservação, mas também de como coletar essa evidência. Ele vai ter que saber especificamente um determinado caminho, né? A Deep Web ela gera essa dificuldade.
também tem de usar outros procedimentos para buscar a identificação. Eu citei o caso da Operação Luz na Infância, porque é um caso de sucesso justamente em investigação dentro da Deep Web. Né? É claro que nesse contexto, né, há um limiar muito tênue, por exemplo, um procedimento de infiltração policial na internet entre a atuação passiva e entre buscar informação, né, de ser ou não um agente provocador. Por isso que a legislação exige ali a questão dos relatórios parciais, que podem ser solicitados a qualquer momento pelo Ministério Público, pelo Judiciário, ou pela autoridade policial que está conduzindo o procedimento. Mas a dificuldade está em justamente utilizar adequadamente as ferramentas e conhecê-las, né? No sentido de não expor nem a si, o policial também não expor a si, nem a sua instituição, por exemplo, né? Porque hoje, se o policial acessar de uma rede física da instituição qualquer local, isso vai ficar registrado nesse local. O criminoso da Deep Web, a primeira coisa que ele vai procurar é identificar de onde está partindo aquele acesso. Então, o policial também tem que se precaver, utilizar as medidas, né, de anonimização para não ser detectado, principalmente nesses procedimentos de infiltração policial. Ótimo. Tem uma última questão aqui, que é a seguinte: a criação de um do Murilo da Conceição. A criação de um tribunal supranacional poderia ser solução para evitar problema de jurisdição e captação de elementos de informação, evitando morosos e burocráticos pedidos de cooperação. Eu gostaria, nós já temos uma experiência nisso, até posso ouvir os colegas sobre isso também. Nós já temos uma experiência muito frustrante nisso, que é com a Corte Interamericana, né, no âmbito dos direitos fundamentais, que as discussões sobre jurisdição ainda e sobre competências jurisdicionais ainda se dão muito focados na ideia e no conceito de Estado Nacional e de soberania de Estado Nacional. Tem uma cultura de soberania de Estado Nacional que, no caso latino-americano em especial, prejudica muito a ideia de supranacionalidade, de integração jurisdicional internacional. É um tema que o direito internacional brasileiro vem discutindo há muito tempo, né? Minha opinião, pelo menos. Na comunidade europeia, isso se vê facilitado, porque ela já se constituiu a partir de um conceito de integração de caráter horizontal e vertical. Ou seja, nesse sentido, as relações se dão através de diretivas que são internalizadas como legislação condutora das ações de cada comunidade, né? Isso fica mais fácil aí a compreensão desses elementos. Não sei, Pedro, a tua percepção sobre isso. É isso, eu acho que, a meu ver, parece-me que a Corte, não apenas a Corte da União Europeia, mas também a Corte Europeia de Direitos Humanos acabam por ser casos de sucesso de órgãos jurisdicionais transnacionais que têm competência em determinadas matérias. No caso da Corte Europeia, em matéria de direitos fundamentais, e no caso da União Europeia, em matérias da União Europeia, são casos de sucesso, embora nós também sintamos por vezes, algum atrito, porque não é fácil para um Estado-membro perder soberania em campos, ou ver a sua soberania limitada em campos como o fiscal, como o penal, mas é isso que está a acontecer e faz parte deste processo de integração. Agora, a questão que foi colocada de haver uma corte internacional, obviamente que haver uma corte internacional ou haver um órgão policial ou investigativo internacional era o ideal, só que aqui o obstáculo não é tanto jurídico, mas político, quanto político. É preciso, por exemplo, terem atenção que, apesar de nós termos o Tribunal Penal Internacional, a Corte Penal Internacional, e que nós notamos que a área de atuação da Corte tem sido mais direcionada para o continente africano e não para outros continentes, apesar de haver casos que se calhar mereceriam a atenção dessa Corte Internacional.
E, por outro lado, em matérias tão importantes como, por exemplo, o terrorismo, nós estamos desde, salvo erro, a década de 90 à procura de um consenso para a definição daquilo que é o terrorismo. E se esse consenso não se consegue no fenómeno do terrorismo, parece-me que também será extremamente difícil acontecer noutras matérias como os crimes cibernéticos. Lá está, não tanto por questões jurídicas, mas sim por questões políticas. Uhum, perfeito. Não sei se o Emerson tinha alguma consideração. Não, professor, na verdade, assim, o que eu, não sobre isso, até porque não me atrevo a fazer alguma consideração, mas o senhor referiu antes da questão do campo da jurisdição, né? E eu trago uma dificuldade do campo policial em relação a isso, que é justamente, por exemplo, um estelionato, que é um delito que talvez hoje, na parte patrimonial, o delito que mais esteja acontecendo. Um site de e-commerce, como o senhor referiu, o site é criado no .com.br, é registrado o nome de uma pessoa, o endereço é de outro, o pagamento, né, daquele registro de domínio é por uma terceira pessoa, provavelmente o cartão clonado, os dados cadastrais ali, eventualmente, contatos são de e-mails criados temporariamente ou não. Quando é criado o site, tem telefones de 3 ou 4 estados. Quando a vítima compra o produto, ele não é entregue naturalmente e é feito um pagamento de um boleto para que é de uma conta de um estado, que não é o nosso, e o dinheiro é sacado em outro. E a dificuldade que as polícias encontram muitas vezes é porque levam todas essas informações ao judiciário e o judiciário diz, não, mas a conta é de Minas Gerais, então tem que remeter o procedimento para lá para obtenção da medida cautelar, etc. e tal. Na verdade, não se tem a certeza de onde ainda foi oferida a vantagem financeira indevida, né? Então, essa é a grande dificuldade de fazer com que o judiciário também compreenda a complexidade dessa investigação e, pelo menos na parte cautelar, mantenha, né, ainda a questão da atuação de polícia judiciária no âmbito do Estado que está trabalhando. Porque se houver isso, eu em 2010, por exemplo, tive um caso em que eu encaminhei e o judiciário aqui do Estado disse, não, isso aqui tem que ser, se quiser, solicita diretamente a São Paulo. Ou manda uma carta precatória, ou faz uma solicitação para lá. Então, você fica de mãos amarradas, né, justamente em razão disso, né? Eu só queria fazer essa consideração não em relação ao penal, a questão do campo internacional. Não, tá ótimo. Eu ainda tenho uma outra questão aqui, mas eu vou dirigir depois aos colegas. Eles podem responder direto com o e-mail, por causa do horário. Nós estabelecemos um parâmetro aqui de horário que já foi ultrapassado. Eu quero, então, registrar os meus agradecimentos pessoais em nome do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, Centro de Estudos do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, ao doutor Pedro Freitas, ao doutor Emerson Wend, pelas excelentes e didáticas abordagens dos temas que foram solicitados, muito didáticas mesmo, até várias questões que me despertavam curiosidade aqui foram aclaradas. Também aos participantes atentos aqui deste nosso evento, quero solicitar ainda aqui ao Emerson, depois ele avalia a possibilidade de enviar o material de slides aqui para o centro, para a gente ter ele também disponível. Manda sim, professor. Ótimo. E quero dizer a vocês que seguramente teremos uma satisfação de tentar encontrar outros momentos para discutirmos temas tão importantes, não é? E ricos para a nossa atividade profissional. Então, com isso, nos despedimos e esperamos que todos fiquem bem nesse tempo de pandemia aí, tá? Esperamos que possamos estar juntos fisicamente também em algum momento, tá bem? Um abraço a todos. Tchau, um abraço. Tchau. Um abraço, obrigado. Obrigado.